Olá pessoal, eu quero falar aqui de um assunto importante que há algum tempo eu estava querendo falar, nunca tive tempo. Eu já tenho vídeos aqui no canal, mas eu quero reforçar que é sobre Exu e as mentiras que muitos ocultistas falam sobre Exu, inclusive pessoas do meio, não só os ocultistas da moda agora não, inclusive sacerdotes antigos aí, escritores, se mentiu muito em publicações ao longo do tempo, tem até publicações antigas aí que equipara Exu a demônios, que são tirados do Grimório Verum e que equipara os orixás de um lado, os demônios do outro, como se fosse Exu e os anjos do lado dos orixás, uma mistureba aí, que pode até ter algum sentido, um certo sincretismo, mas que não tem nada a ver. Eu estava vendo um dia desse, essa semana mesmo, na timeline do TikTok, uma mulher dizendo ela que era a casa de Exu. Ela, dentro de casa, ela montou cheio de insígnias, de imagens de demônios, Asmodeus, Beuzebu, sei lá mais o que, e rezando uma oração cristã lá, dizendo que estava rezando para os orixás. E aí ninguém entende, porque quando critica diz que não, na religião deles não tem diabo, mas ao mesmo tempo cultuam demônios. E que não acreditam no Deus cristão, mas ao mesmo tempo rezam para santos. O interessante é que essas pessoas não acompanham a vivência da Umbanda e dos cultos brasileiros ao longo da história no Brasil e inventam coisas da cabeça, como por exemplo, agora tem uma corrente muito forte nas redes sociais dizendo que Exu não trabalha para o orixá, que é independente. Inclusive inventaram uma tal Quimbanda independente, que os Exus eles trabalham por si, eles fazem hierarquia dos Exus, tem um tal maioral lá que comanda os Exus, mas eles não trabalham para orixá, ou seja, não são Exus, não conhecem a história de Exu. Quem pesquisa a história do Brasil sabe, inclusive quem mora no interior como eu, sabe que muitas sacerdotisas, muitas mães de santos antigamente chamavam Exu de escravos. E aí eu sempre perguntava a elas e perguntava às pessoas, os adeptos, por que isso? Isso não era pejorativo? O Exu não achava ruim? Não, é porque é uma espécie de serviçal dos orixás. Eles chamavam assim. Inclusive, na África ainda tem esse cargo de serviçais. Não uma escravidão como a escravidão que tinha aqui no Brasil, mas uma espécie de servidor do orixá. Ele foi um dos primeiros orixás a ser criados e não tem nada a ver com muitos desses encantados, sei lá, aquelas entidades que eles inventam meio mundo de nomes aí, inclusive colocam nomes de demônios, e ele saiu devorando tudo, inclusive atacou a própria mãe e por isso ele foi punido. Ele, uma espécie de rebaixamento, ele é apenas o Senhor dos Caminhos, o mensageiro. E aí eles mentem, inclusive tem livros aí, que nem do Baba King, que fala sobre Exu, um livro muito, muito bom, mas tem coisas que eu não concordo. Tem um livro do Rubens Saraceni, falando de Exu, tem o livro do Rivas Neto, que fala o grande arcano, Exu, o grande arcano, mas o que você tem que entender é o seguinte, ele é o mensageiro, ele não é o dono da lei, ele não é o dono de todos os poderes. E aí ficam repetindo que o Exu, sem Exu você não faz nada. Exu é o maior poder. Exu é o dono do universo. E aí, você sabe o que é essa estratégia? Que os terreiros lá no Sudeste estão fazendo isso? Porque dá mais dinheiro. Mas toda aquela pirotecnia, um monte de gira, tudo vestido com capas pretas e roupas vermelhas e de pombagira. Inclusive colocam nos perfis, fulana de tal de Sete Navalhas, fulana de tal de Mulambo, fulana de tal de Maria Padilha. Eu não sou contra, eu respeito as entidades, mas você tem que saber que elas são, na Umbanda, desencarnados. Você não pode colocar seu ouriço, sua cabeça, na mão de mortos. Aí o orixá. O orixá, ele não é o dono do seu ori. Ele é o padrinho do seu ori, tanto que você tem que ser iniciado, você tem que deitar por santo, você tem que fazer diversos procedimentos. O ori é seu, somente seu. E você não pode dedicar a sua cabeça, a sua alma, a fazer pactos. Esse negócio de pactos é baboseiro, isso é coisa da Idade Média, isso não funciona, isso só traz prejuízo, isso pode lhe dar algum ganho imediato, mas no futuro lhe trará perdas horríveis, perdas terríveis. Mas voltando a Exu, ele é o mensageiro. Ele fala nos búzios o que os orixás falam para ele. Ele é o mais próximo do plano
físico, então ele não conhece do que está lá em cima, ele não tem o conhecimento de Orumilá, ele não tem o conhecimento de Oxalá, ele não tem o conhecimento de Iemanjá, ele não tem o poder, os elementos da água como tem Iemanjá, ele não tem os elementos do ar como tem o Batalá, ele não tem os elementos do fogo como tem Xangô e Yansan. Então, de dizer que Exu é isso, é aquilo, é o Todo-Poderoso, ele é importante, ele é o agente. Mas se o orixá não conceder, não vai acontecer. E se o orixá conceder, Exu não pode impedir. Ele é o mensageiro, ele não é o dono, ele tem que obedecer leis. Ele não pode impedir a ação do orixá. Se o orixá quer lhe abençoar, não vai impedir. A mesma coisa que dizem, se o ori não quiser, o ori não, ele veio para representar sua cabeça, ele não é uma cabeça solta. Ele pertence a um axé, ele pertence a uma ancestralidade e ele tem que cumprir o karma, ele tem que cumprir a lei. Então, se o Deus Supremo dá alguma coisa, o seu ori, ele vai receber, independente dele querer ou não, dele saber ou não. Os dons vêm de cima para baixo. Mas por que cria esse tanto de coisas, esse tanto de lendas, de mitos, de pirotecnias, de teatralismo? Um dia desse eu vi um cara com um bode preto, fazendo uma live com um bode preto, e falando em pactos e dizendo que era um bandista e mestre de quimbanda. Ou uma coisa ou outra. Não precisa você iniciar nas duas coisas. Se você é iniciado na Umbanda, você vai aprender os segredos da esquerda e da direita, que é para contrabalançar luz e trevas e assim por diante, mas não para trabalhar para as trevas. Se você quer iniciar só nas trevas, aí é problema seu, não tem nada a ver com orixá. Orixá é da África. Mas em Umbanda não entra orixá, só tem 7 linhas, 14, não sei o que. Isso é bobagem. Se você fala em orixá, você tem ligação com os orixás, com a Umbanda, com a África, com a africanidade. Então você recebe Ogum, mas não recebe Oxumaré. Você recebe Oxóssi, mas não recebe Euá. Você recebe Iemanjá, mas não recebe Nanã. Faz cabimento um negócio desse? Eles se apegam a essa questão dos 7 linhas, que é, na verdade, 7 vibrações. Rubens Saraceni já deu uma ajeitada ali na Umbanda Sagrada de 14 orixás nos 7 raios, um par. Só que ele ainda errou porque o raio ele é amplo, ele pode receber muito mais do que um par. Pode receber uma tríade, uma trindade, que representa os filhos de Nanã, por exemplo. Obaluaê, Oxumaré, Ossain, Euá. Todos e Iemanjá. Todos são magos. Todos têm poderes divinos. Inclusive, Oxumaré é um grande babalaô. E assim como Omulu. Mas as pessoas ficam dividindo, dizendo que não misturam uma coisa com outra, eles querem criar divisão para vender cursos, porque eles não têm medo de perder os seus adeptos, aí dizem, não, você não pode ir lá não e tal, porque eles querem fechar as pessoas numa caixinha. Exu, ele é o mensageiro, ele é o dono do axé. Então, por exemplo, o Exu, ele não tem todos os poderes em si, a não ser que ele esteja ligado a um orixá. O Exu, ligado a Iemanjá, tem os poderes da água. Ligado a Yansan, tem os poderes do fogo e do vento. Ligado a Xangô, tem os poderes da justiça. Então, cada um tem uma personificação e uma atuação diferente. Então, quando se diz que Exu ele é o mensageiro, ele é mensageiro entre os dois mundos, entre o plano divino e o plano material, porque ele está aqui mais perto de nós, e a nossa ligação com o orixá. Então, ele é o meio do caminho, mas se ele receber uma ordem, ele tem que cumprir. O orixá está acima dele. Mas ele Exu também é orixá. É orixá, mas é um orixá que ficou aqui mais perto de nós, ele não está no plano divino. É por isso que no jogo de búzios, quando você joga os 4 búzios que está fechado, Exu não está fechando o jogo. Ele está dizendo que o orixá não quer responder mais, que os seus caminhos ligados ao orixá estão fechados. O orixá não quer mostrar, revelar a verdade. Tem verdades que Iemanjá sabe que Exu não sabe, que Oxalá sabe que Exu não sabe, que Xangô sabe sobre justiça que Exu não sabe. Ele é o mensageiro. Eu vi um grande babalaô famoso aí na internet, num podcast, dizendo: a minha fala é entre eu que estou falando aqui e você, o entrevistador, é Exu. Se Exu não quiser, eu não falo. Exu não é o dono da boca, ele é a boca dos orixás, não é a nossa boca. Quem nos criou foi a Jalá, por mando de Olorum, o grande Deus Criador.
que fez a nossa cabeça, que fez o nosso corpo e que foram os orixás criadores que decidiram o nosso corpo, o nosso destino. Não foi Exu. Exu não pode tirar nossa fala, não pode tirar os nossos dons que os seres superiores nos dão. Ele é um mensageiro. E como mensageiro, ele não sabe de tudo. Ele sabe de quem enviou a mensagem e para quem ele tem que entregar. E leva nossos pedidos e nossas magias para lá. Se não fizer, ele não leva. Se não vier de lá para cá, ele não traz. Então, mas toda essa pirotecnia de andar vestido de preto, com capas vermelhas e charuto na mão e fazer muitos sacrifícios, tudo isso é para engambelar, especialmente quem tem dinheiro. Ah, se você não fizer isso, não pagar tanto, você não vai conseguir nada. Teve um amigo que gastou mais de 100 mil reais nessas brincadeiras aí. Ele ia nesses lugares e dizia, ah, faça isso, gasta 100 mil reais. Tem político que gasta uma nota preta. Logo não sai do bolso deles, né? É tudo pago pela gente. E tem histórias incríveis, né? Que eu conheço de pessoas que entram em contato com, especialmente Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, do Sudeste aí, e do Rio Grande do Sul, contando coisas escabrosas de exigências de dinheiro e de coisas que aconteceram. De pessoas que caíram mesmo ou no golpe ou caíram em magias que não deveriam fazer e que fizeram foi pesar e pesar muito o karma e sofreram bastante consequências com isso. Então fuja desse negócio de pacto. Você vê hoje em dia as pessoas todas ligadas aí ao ocultismo mais satânico, inclusive pessoas que se dizem agora é mestra ou mestre de umbanda, não é sacerdote, pintando unhas de preto, cheios de tatuagem nos braços, você vê o estereótipo e o arquétipo deles é quase todos iguais. Ah, você conta tatuagem? Não. Na sua vida não, mas no sagrado, quem conhece a ancestralidade e quem conhece a espiritualidade sabe que o corpo é sagrado, especialmente para quem é iniciado. Então, um monte de piercing, alargador de orelha, um monte de tatuagem com símbolos estranhos, até malignos, tudo isso está atingindo o corpo sagrado. O corpo que é o principal templo. Como diz na Bíblia, Deus não habita templo feito pela mão do homem, mas habita o corpo do homem. O Espírito habita o corpo do homem. Então, respeita o corpo. Essas pessoas estão mais ligadas a bruxarias. Aí, bota um monte de guia, mistura umbanda com satanismo e diz que estão livres para tudo. Não é assim, não. Tem regras no Ifá, tem regra na santaria, tem regra no palo, tem regra no candomblé, tem regra em todo segmento. Outra besteira na internet é dividir entre candomblé e umbanda. A umbanda, se você for estudar profundamente, você vai ver que a umbanda chegou primeiro no Brasil, vindo de Angola, vindo do Congo, vindo daquela região ali do, do oeste africano. E começou com macumba, começou com outros movimentos ali no interior, foi se misturando com o espiritismo, com o xamanismo e tal, mas você sabe que os pretos velhos são da África. E aí não é para tocar em orixá, não é para tocar em santo. Agora está uma cruzada grande contra os santos, dizendo que o secretismo destrói o culto brasileiro. Você vai consultar com o pai de santo, eu me iniciei com o pai Benedito, pai Joaquim, mãe Maria, vó Cambinda. Todas elas passavam orações, todas elas rezavam. Na iniciação, sempre fui calado, sou escorpiano, e eu ficava ouvindo, e elas fazendo as coisas e me ensinando, falando muitas coisas, e falando de toda essa divisão que eles não concordavam entre Umbanda e Candomblé. O Candomblé tem uma origem muito mais no recôncavo baiano, aqui Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, por aqui, e depois se espalhou pelo resto da Bahia. E a Umbanda mais lá pelo Rio de Janeiro, São Paulo, mas a Umbanda, ao que tudo indica, chegou primeiro, com outros nomes, com outras roupagens, que foi se adaptando. Inclusive o Zélio deu uma certa contribuição por um lado e uma certa destruição por outra, ao ligar muito ao kardecismo e ao ligar muito ao cristianismo. Porque se você estudar a Bíblia e não perceber que ela é toda contra a necromancia, incorporação, espiritismo e tudo mais, você não leu a Bíblia, você não estudou teologia. Mas, voltando à questão de Exu, porque o vídeo já está longo para finalizar, ele não é uma entidade a ser desprezada e nem ser ignorada. É importante, ele é o mensageiro.
E ele tem que ser muito bem cultuado, respeitado, mas não é o patamar que estão divulgando nas redes sociais, como se fosse acima de todos os orixás, como se ele que decidisse tudo, ele está perto, mas ele não é o dono, ele não é o dono da cabeça. Eu vejo gente dizendo, sou filho de Exu com Oxum, de Ansan com Oxum. Não existe. Exu é muito raro ser o pai da cabeça de alguém. Só se é alguém que tem uma missão muito importante, que veio para fazer essa missão, mas é muito raro, muito poucos. Não dê a sua cabeça para Exu. Exu ele é o mensageiro. A gente tem o Exu, o Bará, tem tudo, mas não é o dono da cabeça. O dono da cabeça é um orixá que é luz, que está acima, que é uma pessoa que ascendeu, um ancestral que ascendeu, ou realmente um orixá que nunca encarnou, que sempre esteve no Ori e no Orum, e que controla o seu Ori, que abençoa, que é padrinho do seu Ori. Mas a gente vê as pessoas se dizendo que é fulana de Pombagira, fulano de Mulambo, fulano de Navalha. Interessante que você vai, como eu fui um dia no Vale dos Orixás, tem 50 Maria Badilha, 50 Maria Mulambo, 50 Maria Navalha, mas você não vê outras. Tem centenas e centenas de entidades, mas só querem as da moda. Por quê? É os pais e mães de santo que vão colocando, porque querem que siga a linha delas para ficar mais forte. E as pessoas entram nessas coisas. Aí entra matança, oferenda todo dia. Uma outra coisa que vocês não sabem de Exu. Não é para você fazer magia todo dia. A magia é sagrada, a magia é rara e ela não é para ser feita todos os dias. Não é para todo dia você estar incorporando, tá invocando mortos nos cemitérios, perturbando os mortos. No Sudeste mesmo, eles gostam de estar nos cemitérios incomodando os mortos, porque essa pirotecnia chama a atenção das pessoas. Diz, o cara é foda, o cara mexe com uma magia aí oculta, não tem medo de nada. E aí, tudo isso é para encabular as pessoas. Então, fique atento, porque não é nada disso. Não é nada disso. Começa a estudar e começa a perceber que está no rumo errado. Parece que está crescendo o movimento, mas está crescendo de forma desordenada, errada e equivocada, misturando coisas perigosas e que não tem nada a ver com o culto ancestral e espiritual dos orixás. E para finalizar, outra coisa muito ruim que está acontecendo, pessoas que se acham tem um Exu fulano de tal, como se fosse o Wolverine, o X-Men, o Magneto. Ele virou um super poderoso, cheio de tatuagem, cheio de pistas, cheio de guia, tudo de roupa preta, chapéu daqueles mágicos da corte. Você vê que eu não uso nada disso, não gosto nada disso. A guia ela é sagrada para ser usada na hora certa, no momento certo. Você precisa andar na rua mostrando 50 guias vestidos de pai de santo na rua. Tudo isso é pirotecnia. Tudo isso é cultura de cada lugar. No Brasil não precisa disso. Basta você cuidar no seu espaço sagrado, no seu local certo. Você não precisa fazer magia todo dia, não precisa incorporar sempre. É o orixá que entra em contato com você, não você que fica invocando e invocando. E aí eles vendem pactos caros. Aquela mulher lá do Brigadeirão disse que gastou 600 mil reais. Por isso que ela deu o golpe lá que acabou naquela coisa terrível lá do cara morrendo. Porque é muita ganância. E a pirotecnia faz com que as pessoas fiquem encabuladas e gastem muito. E hoje em dia as pessoas não querem um não como resposta. Elas querem dar um jeito em tudo. Não querem que acabe o relacionamento, não querem perder o emprego, enfim, que ninguém quer, mas querem dar um jeito com magia. E você tem que aprender que a magia ela tem que acompanhar o fluxo da vida. É como o Gandalf, em Senhor dos Anéis. Né? Os anões perguntam quantos dragões ele matou, se ele podia fazer chover, e ele só faz caras e bocas, querendo deixar claro que você tem que deixar seguir o fluxo da natureza. Ele não fica mexendo com a natureza o tempo todo. Mas é isso que essas pessoas que estão atrás de dinheiro, poder, vender curso, vender pacto, vender isso, vender aquilo, tem que fazer a pirotecnia, tem que manter o personagem e tem que ludibriar as pessoas. E muitas até acham que estão tendo alguns resultados, mas é só ilusão. É coisa que depois vem coisa muito ruim depois. A pombagira, por exemplo, é uma força muito destrutiva, muito perigosa e que as pessoas estão dando a cabeça, estão incorporando o tempo todo e que, se perder o controle, vão se arrepender. Já conheci casos de pessoas que foram possuídas e que acabou em coisa muito ruim mesmo. Então,
Antes de mexer com forças que você não sabe, primeiro se prepare, busque a luz e a energia ancestral.